Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. Vamos, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos e vamos nos ligar a esta espiritualidade amiga e protetora. Porque todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo, mas precisamos estar receptivos a este auxílio. E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos por abertos os trabalhos da noite de hoje. E é com prazer que temos aqui entre nós o nosso irmão Ricardo. Tu és o presidente, né, presidente do Centro Espírita Chico Xavier, ali do Santo Antônio. Então, vamos vibrar para que ele encontre facilidade no tema que preparou para todos nós na noite de hoje. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Agradecemos o carinho do convite e o carinho que sentimos brotar de vocês. Nós trouxemos hoje como tema perdas de pessoas amadas. Inclusive é um dos temas tratados no Evangelho, ou melhor dizendo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Normalmente, nos finais de ano, muitas pessoas têm um costume de fazer um certo balanço daquilo que realizou, aquilo que deixou de realizar no ano que está se encerrando. Busca levantar aquilo que construiu ou que deixou de fazer. E também nesses finais de ano, acontecem aquelas festas de congraçamento. Temos as festas de Natal, temos as festas de passagem de ano. E nessas festas, nós normalmente nos juntamos, nos reunimos com famílias, com os amigos. Temos as festas nas organizações em que participamos, no emprego, em outras atividades, nos colégios. E de um ano para outro, muitas vezes, nós notamos que aqueles participantes mais chegados dessas festas, dentre esses participantes, está faltando alguém. Está faltando alguém que, de repente, tiveram que retornar à pátria espiritual. Encerraram seu capítulo, sua passagem pela Terra e foram reconduzidos à pátria espiritual. Por serem de nosso convívio, por estarem sempre conosco, nós acabamos considerando, vamos dizer assim, nomeando como pessoas amadas, pessoas mais chegadas. Nós vamos ver que muitos desses partiram, às vezes por causa da idade avançada,
às vezes uma enfermidade que se prolongou por um certo tempo, ou até mesmo por alguns acidentes inesperados. Como nós tentamos ser espíritas, nós sabemos que essas aí são ocorrências naturais da nossa vida, da nossa passagem terrena. Aquela reciclagem normal que nós temos sempre que fazer a cada reencarnação. Mas mesmo sabendo disto, muitas vezes nós nos deixamos levar por um sofrimento mais forte, mais doído, mais duro, conforme a pessoa a qual nos relacionávamos. Ainda sofremos, ainda choramos, mesmo sabendo que esse é o caminho natural. Então, conforme o grau de fé ou de conhecimento que nós detemos, nós vamos notar que essas aflições, às vezes, se prolongam por muitos anos, ou, às vezes, encurtam-se. Tudo conforme a fé que nós temos mesmo nos ensinamentos que Cristo nos trouxe. Se nós acreditamos no que Ele diz, a nossa fé se revigora, se reforça. Se nós acreditamos piamente que Deus é o sumo da perfeição, da justiça, do equilíbrio, a nossa fé se revigora e nós não nos deixamos levar tão profundamente por esses sofrimentos que batem às nossas portas. E dentre essas ausências que ocorrem, ou que podem vir a ocorrer, tem uma que se considera mais especial, porque ela provoca uma aflição mais profunda quando acontece entre nós. É quando essas partidas ocorrem de uma forma, vamos dizer assim, antecipada. Antecipada para nós que convivemos na Terra. E tiram de nosso convívio aquelas pessoas de idade inferior à nossa, com a idade material bem menor do que a nossa. Jovens, crianças, que participavam ativamente de nossa vida e, de repente, são recolhidas em retorno à pátria espiritual. Nós convencionamos chamar, então, de mortes prematuras, querendo catalogar algo que, na lei divina, é extremamente natural. São aquelas situações, então, que podem surgir na vida de cada um de nós. Mas que, quando acontecem, então nos jogam em verdadeiros conflitos de fé, de entendimento. As nossas crenças parecem que são todas derrubadas, porque é uma dor um pouco mais profunda. E aí nós nos colocamos a nos questionar, ou a questionar a quem quer que seja. Por que eu tinha que ser alcançado por essa dor? Por que isso foi acontecer em nossa família? Quando nos acostumamos que os idosos, depois de um certo tempo, têm que partir mesmo, nós não admitimos quando alguém mais novo que nós parte antes de nós. Por que fomos escolhidos? Que castigo é esse? Deus está nos castigando? Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, capítulo que tem por título Bem-aventurados os aflitos, uma página ditada por Sanson. Sanson, um dos grandes expoentes espíritos que ajudaram Kardec editando as suas mensagens. E ele, então, nos traz essa página nos orientando
a respeito dessas situações, de uma maneira geral. Vamos buscar algumas pinceladas desta página, que nos fala sobre, indiretamente, ou mais diretamente, para quem se aprofundar, nos fala sobre a questão da justiça divina, sobre a questão da perfeição divina, nos traz o consolo também, quando essas ocasiões acontecem. Nos diz Samson: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo. Pois sacrifica um que está forte, tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura, que era toda a sua alegria. São essas nossas expressões, nossos sentimentos naturais que nós sentimos. E ele nos alerta. Humanos, é neste ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. Aqui encaixa-se a questão da perfeição divina. Normalmente enxergamos o mal com uma facilidade tremenda. O que o outro faz, nós enxergamos de qualquer forma, na nossa interpretação, no nosso entendimento. Quando essas situações acontecem, nós enxergamos ali, muitas vezes, uma maldade divina contra nós, contra a nossa família. Nós tentamos interpretar o pensamento de Deus, como se Deus fosse simplesmente que nem nós. Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se nós temos uma crença, uma fé na justiça divina, aqui está a definição. Tudo tem sua razão de ser. Seja o que for que aconteça, a perfeição divina se manifesta em todos os atos da nossa vida, em todas as situações. Ainda na nossa incapacidade é que nós não conseguimos interpretar. E aí muitas vezes enxergamos o mal quando é um bem que está sendo feito para nós ou para alguém que nos serve. Frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda dali para frente. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Então, quando enxergamos, de repente, era um futuro exuberante, está, como disse antes ali, na pleno vigor da sua vida, e de repente elevado, nós enxergamos esse futuro dele na terra como se fosse algo que nós tivéssemos certeza, como se nós fôssemos produzir esse futuro brilhante para ele, como nós queremos que seja. Mas nós não sabemos o dia de amanhã de qualquer um de nós. Imagine nós dominarmos o dia de amanhã de qualquer pessoa. Então, nessas horas, é que nós queremos automaticamente, não que queiramos, sem querer até, nos colocamos a pensar no lugar do nosso Criador.
E um alerta, então, ele manda, mais destinado a quem conhece a filosofia espírita. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar desse vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Então nós encontramos na filosofia espírita, nos trabalhos espíritas, na codificação kardeciana, ensinamentos, soluções, reflexões que podem nos conduzir a superar todos esses traumas. Mas existem dentro de nós ainda sentimentos que nos impedem de avançar nessa reflexão, nesse conhecimento. Por que então que, mesmo sabendo sobre isso, nós ainda sofremos quando alguém que nos é querido tem que partir? Nós normalmente usamos a expressão perdi. Porque perdi um amigo essa semana. Porque perdi o meu tio na semana passada. Perdi um filho, ou perdi uma filha esse ano e estou sofrendo muito. Perdi meus tios. Notem que a expressão que nós usamos, perdi, normalmente usamos isso automaticamente, perdi. E essa expressão, ela indica que algo escapou das nossas mãos. Quando nós perdemos alguma coisa, algum objeto, esquecemos onde deixamos, ou andando na rua, deixamos cair, nunca mais achamos, nós estamos nos referindo a um objeto que era nosso, que nós trabalhamos para ter, e nós suamos, lutamos para ter um objeto que nós conquistamos com o nosso trabalho. E aqui, então, nós vamos ver que essa expressão materialista mesmo, extremamente materialista, extremamente fria, porque nós, de repente, ao usá-la, nós transformamos a dor do amor que sentíamos por aquela criatura que partiu, nós transformamos isso na valorização de um objeto. Em vez de estarmos sofrendo por amor, nós estamos dizendo que perdemos um objeto. Aquele ser, por mais querido que fosse para nós, nós estamos considerando simplesmente um objeto, porque dizemos, perdi. Então, essa expressão nos coloca como donos da vida de alguém que está ao nosso lado, que está convivendo conosco, não para servir de objeto nem de decoração. Ao contrário, ele está ao nosso lado pelo período que for, pelo tempo que for, para nos ajudar a vencer todos os obstáculos da vida. E quando eles partem, é porque o tempo deles acabou. O período de experiência dele, ou de auxílio que eles poderiam nos dar, eles nos deram até o momento, até aquela hora da partida. E nós usamos, então, essa expressão perdi como se tivéssemos sido roubados, normalmente, por alguém, sem que levou o que era nosso, sem nos dar nada em troca. E é nesse sofrimento, então, conforme nós nos jogamos nele, ou nos deixamos arrastar por ele, é que nós reclamamos de tudo e de todos, e o primeiro culpado que nós achamos é Deus. Deus tirou meu filho, Deus tirou minha esposa, Deus levou meu marido. Nós tiramos Deus da sua posição suprema e colocamos como um simples
humano que tivesse nos roubado alguma coisa. Na verdade, sabemos também que Ele não nos deu aquele filho, aquele ente querido. Ele nos emprestou, como já dissemos antes, para nós conseguirmos ter aonde nos encostarmos para vencer as etapas da vida. Então, essa sensação de perda, desse termo tão frio, quando ela se associa ao nosso egoísmo, e aí que está a semente da coisa. Aquele egoísmo que nós acostumamos a nutrir dentro de nós, que ainda faz parte do nosso nível espiritual, enquanto aqui estamos na Terra. Então, quando se associa a sensação de perda com esse egoísmo, aí então a dor parece verdadeiramente insuportável. Parece que não vamos vencer, parece que não vamos suportar, não vamos aguentar aquela dor. E muitas pessoas até desistem mesmo de viver por causa daquela dor que estão a suportar. Então, pensando em si, acabam cometendo atos ainda mais egoísticos, sem pensar no que sobra para trás, sem pensar nos que o rodeiam. E acabam fugindo dessas dores, criando novos compromissos para a sua vida. E nós sabemos que essas dores, elas não são infindáveis. O conhecimento da filosofia espírita nos leva a entender que não há um mal que dure eternamente. É natural nós sofrermos enquanto estamos na Terra, porque viemos aqui para isso. Estamos num planeta de expiações e provas, então não viemos para cá de férias. Quem é que vai tirar férias num lugar de sofrimento? Nós sabemos que nós viemos aqui para sofrer esses torpedeamentos, esses bombardeios de vez em quando. Então nós sabemos que tudo passa nessa vida. A maneira que nós encaramos esse sofrimento e suportamos com resignação e fé é que nos faz ultrapassá-los, vencê-los com maior brevidade ou com menor brevidade. Uma outra questão é que nós sabemos também que as nossas reencarnações são sucessivas. Não é a primeira, não é a última. Que bom que estivesse pelo menos no meio do caminho, mas acho que estamos um pouquinho atrasados ainda. Então, sabemos que a cada retorno que nós fazemos à Terra, nós temos que montar uma programação detalhada, longa, exaustiva. E quando nós montamos essa programação antes de vir para a Terra, nós sabíamos que estávamos sujeitos a esses percalços. Não exatamente minuto por minuto, mas estaríamos sujeitos a isso. E nós aceitamos. Na nossa ânsia de vir para a Terra, nós aceitamos. Às vezes aceitamos até coisas piores. Então, se nós aceitamos, por que agora não queremos mais aceitar? Mas é porque nós não lembramos. O esquecimento que nós recebemos de misericórdia divina quando nós encarnamos na Terra é de coisas piores para não nos atrapalhar a nossa caminhada terrena. Mas esse esquecimento, quando nós entendemos o nosso papel de reciclagem terrena, ele se esvaece, porque nós passamos a entender tranquilamente que tem que ser assim. Estava na nossa programação. Aí temos uns questionamentos. Mas se nós sabemos que é assim, se nós estamos acostumados com isso, ou se nós conseguimos nos acostumar com esse percalço, nós então nós não podemos chorar
essas perdas, essas partidas? Nós temos que ser fortes? Temos que ser frios? Como é que nós vamos considerar aquele amor que nós acumulamos por essa pessoa? Vamos esquecer e pronto? Jogar tudo fora? Certamente que não. Não é isso que o Pai espera de nós. O Pai espera de nós a resignação raciocinada, consciente. Ele espera de nós o equilíbrio quando essas situações acontecem. Não há como nós estancarmos uma dor imediata de uma partida dessa. Principalmente de uma partida, como dissemos, prematura. Querer estancar uma dor dessa de repente seria quase que querer impedir alguém de amar. E nós estamos aqui na Terra, conforme o Cristo nos ensinou, em busca de produzirmos resultados para as leis de amor. Então não podemos deixar de amar. Na realidade, quando essas coisas acontecem em nossa vida, atravessam a nossa existência, nós não podemos questionar, duvidar, ou rebater, rejeitar a questão da justiça divina. Nada acontece nesse mundo que não seja por vontade do Pai. Não que Ele venha fazer contra nós. Não. São resgates nossos mesmos. Na realidade, nós precisamos ter um certo equilíbrio desses sentimentos, não perdendo a razão e não afrontando a Deus por algo que estava programado, inclusive por nós. Se nós considerarmos que tudo que nós temos é um empréstimo divino, se nós olharmos a natureza, tudo que enxergamos, tudo que ouvimos, tudo que sentimos do mundo material, é concessão, é empréstimo para facilitar a nossa vida. Embora façamos uma força para destruir a natureza e por outros sentimentos mais egoísticos ainda, mas nós sabemos que tudo que os nossos sentidos alcançam são empréstimos concedidos para nos facilitar a caminhada. E a convivência dos nossos familiares terrenos, a nossa família terrena, é um desses empréstimos. Nós temos que devolver esses empréstimos uma hora, ou na partida deles, ou na nossa, porque também quando partimos, não podemos levar nada. E também uma questão a considerar, que como é que nós podemos julgar, como é que nós podemos imaginar que a situação para aqueles que partem seria melhor aqui na Terra do que na vida espiritual? Quantas vezes nós vemos pessoas que se agarram à beira de uma cama, em volta de alguém que está em sofrimento extremo, e não querem de maneira nenhuma se desgarrar daquela criatura que precisa partir, daquele espírito que precisa partir. Olhem a força do egoísmo de alguém que prefere ver o seu semelhante sofrendo por mais 1 ano, 2 anos, sei lá, do que simplesmente desistir e deixá-lo partir. Ao contrário, ajudá-lo, orar por ele para que ele parta em paz. Então, não tem como nós, mesmo na questão das crianças, não tem como nós dizermos que lá onde eles estiverem ou para onde eles forem não é melhor do que aqui. Como já falamos antes, mundo de expiações e provas. Não tem como aqui ser melhor do que lá. Quantas vezes
quando sabemos que alguém que partiu, nós dizemos, enfim, descansou em paz. Ou mesmo, às vezes a gente pode até dizer, descanse em paz, vai, está na sua hora. Mas e aí quando chega na nossa vez, só porque faz parte da nossa família, do nosso convívio, não merece descansar em paz? Não precisa partir em paz? Olhem só a questão do egoísmo, da posse do poder que comanda as nossas vidas, mesmo nesses momentos difíceis. Quem é que dentre nós, aqui na Terra, pode afirmar que uma criança, que na verdade está trazendo um espírito antigo, teria na vida terrena melhores condições do que na vida espiritual? Ah, mas é jovem, ainda estava na plena flor. Mas o que é aguardava esse jovem lá na frente, se de repente ele continuasse? Se aquela abreviada existência que ele está encerrando ali fosse apenas um pedacinho que faltava para ele subir um degrau, se livrar das agruras da terra e alcançar, de repente, um mundo melhor do que o nosso. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós queremos dar o melhor estudo. Estudaram, nós tentamos conseguir os melhores empregos para eles poderem deslanchar na vida. Se precisar, mandamos estudar fora, se nós pudermos. E gostaríamos de impedir que ele fosse para um mundo melhor do que o nosso? Mesmo sendo pais, o egoísmo ainda nos segura, ainda nos corrói. Por isso, meus irmãos, não existe na filosofia espírita nenhuma receita para essas situações. Existem essas reflexões que trazemos, que todos vamos encontrar, principalmente no Evangelho, essas consolações, esses esclarecimentos. Quando nós nos depararmos com essas ocorrências, podemos chorar. Choremos tranquilamente. Deixemos escorrer nossas lágrimas, deixemos brotar aquele sentimento de saudade. Choremos como se fosse uma saudade antecipada. Choremos aquela ausência futura, de repente no outro ano não vai estar aqui. Como se estivesse fora, como se estivesse viajando, como se estivesse estudando em outro país, em outro lugar. Nós sabemos que Ele está lá. E no mundo espiritual é a mesma questão. Nós sabemos que eles estão lá, a nos esperar, torcendo por nós. A questão é que nós não devemos nos deixar levar pelo aquele desespero desenfreado, que, por incrível que pareça, ainda vemos acontecer mesmo entre nós chamados espíritas. Ainda tem espíritas que, com esse conhecimento todo, chegam na beira de um túmulo e se botam num desespero desenfreado. Uma demonstração de que a fé não alcançou a sua profundidade. Então nós choremos tranquilamente. O melhor lugar que eu já encontrei para chorar é no chuveiro. Essa é a receita que posso deixar. Nós coloquemos embaixo do chuveiro lá e deixamos chorar um pouco. Deixemos as nossas lágrimas caírem à vontade. Mas não nos entreguemos naquele choro desesperado, desenfreado. Porque acontece o seguinte: quando nós nos jogamos nesse desespero, aquele espírito que se desligou e que está nas redondezas, ele está assistindo esse nosso desespero. Ele está vendo o que está acontecendo conosco. Agora imagine nós levarmos esse desespero por 1 ano, 2 anos, 3 anos,
e aquele espírito não consegue se desligar para se libertar para o seu progresso, porque está ali preocupado com aquele pai, com aquela mãe, com aquele irmão, com todo aquele desespero. Nós temos tido oportunidade de conversar em nossos trabalhos mediúnicos com espíritos que ficaram presos aqui na Terra por causa dessa preocupação. Desespero do familiar é tão grande que o espírito do lado de lá está preocupado com o futuro do encarnado aqui ainda. E não consegue se desvencilhar, não consegue seguir em frente por causa daquela dor que ele está assistindo. Então, choremos com serenidade aquela saudade e transformemos, em vez desse desespero, transformemos isso em lembranças. Lembranças daqueles momentos felizes, que não foram poucos, certamente. Aquelas felicidades que nós dividimos com essas pessoas, as felicidades que eles nos proporcionaram, o bem-estar que nos concederam. Porque se nós levantarmos em nossas lembranças esses momentos gostosos, nós estaremos transmitindo para eles esse sabor gostoso. E isso o ajuda enormemente na sua partida, na sua caminhada, no seu aperfeiçoamento dali para frente. Vamos envolvê-los em nossos pensamentos, em nossas preces, com o verdadeiro amor. Enterremos de vez, pelo menos nesses momentos, nessas situações, enterremos o egoísmo. Não vai nos levar a nada. Nós não vamos conseguir a posse de mais nada com esse egoísmo entranhado. Então, pelo menos, na partida dos nossos entes queridos, escondamos o egoísmo lá para baixo do tapete e vamos abrir mão, com carinho, com devoção, com amor. Não façamos oposição à vontade do Pai. Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos. Mas desde que saibamos ser aqueles aflitos que sabem superar as suas dificuldades. Aqueles aflitos que reagem com resignação e com fé, na certeza de um reencontro futuro. Agradecemos esse carinho todo, essa atenção, e que Deus nos mantenha unidos, em paz, em amor, que Jesus nos proteja. Obrigado. Agradecemos assim ao nosso irmão Ricardo pela mensagem que deixou para todos nós na noite de hoje, que a morte não existe. É um tempo breve que há de separação, mas que um dia todos nós vamos nos reencontrar. Essa é a grande lição que a doutrina espírita passa para cada um de nós. Porque temporariamente estamos num corpo físico, perdemos, vamos para o plano espiritual, mas um dia nos reencontramos. E vamos então, neste momento, pedirmos pela magnetização das nossas águas, que as energias salutares possam recair sobre elas, aonde possamos refazer o corpo físico, o corpo espiritual, pelos nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados, pelos irmãos que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que perderam seu ente querido, que a bondade infinita do alto possa envolver a todos estes irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, conhecendo o Teu Evangelho, tentando colocá-lo nas nossas vidas. Volta e meia tropeçamos, mas sentimos a Tua mão amiga a nos erguer, porque Tu sempre estás conosco.
E vamos então, neste momento, nos prepararmos para o passe. O passe é transfusão de energias, onde a espiritualidade amiga e protetora envolve cada um de nós neste momento. E possamos receber, aurir das energias para o nosso refazimento, o nosso equilíbrio, a nossa paz. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Vamos nos reabastecer do amor divino, porque o passe é o momento de amor do nosso Pai para conosco. E unidos que aqui estamos, num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos a proteção e damos por encerradas nossas atividades da noite de hoje. E uma boa noite a todos.